o zelo do apóstolo São Paulo pela igreja de Corintos. Sobre isso que nós vamos tratar em rápidas palavras, eu gostaria que você ficasse aqui comigo para entender um pouco mais esta situação. Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios desta feita. O motivo da sua escrita era justificando o seu apostolado. Ele estava se defendendo do seu apostolado porque filtraram pessoas dentro da igreja com outro ensinamento, torcendo que tudo que Paulo havia feito. Agora Paulo, ele vem através da segunda carta trazer uma explicação, uma defesa de Paulo ao seu apostolado. E eu quero dizer para você que eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do Evangelho. Este canal só fala da Bíblia. Se você gosta da Bíblia, então se inscreva neste canal. E você pode compartilhar aí com este vídeo, você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário. Vamos junto levar a palavra do Senhor para o mundo todo. O meu tempo aqui é de 10 a 12, 13 minutos e depois eu faço uma oração pela sua vida. Fica comigo até o final. Capítulo 11 da segunda carta do apóstolo São Paulo, usando a versão NVI, o verso 1 começa desta forma, está escrito assim. Você tem a liberdade de acompanhar comigo aí pelo seu tablet, pelo seu smartphone ou na sua TV, onde você estiver me assistindo. Diz assim: espero que vocês suportem. Espero que vocês suportem. Suportem um pouco mais a minha loucura, a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Paulo está usando agora, ele vai usar um método agora, legal para a cultura da Grécia, que era se apresentar. E ele não gostaria disso, ele não usaria isto, ele nunca quis usar isto. Só que contrário aos apóstolos, como ele chama, ou falsos apóstolos, que eles chegavam e faziam a sua apresentação, trazendo as suas credenciais, trazendo a sua carta de recomendação, trazendo a sua boa oratória, investindo nos seus status. Então Paulo agora é obrigado a usar esse método que ele não é favorável e ele reprova e sempre reprovou. Porque toda honra e toda glória Paulo sempre tributou a Deus. Cada versículo, cada frase que Paulo usa, ele manda glória para o Senhor. Sempre ele diz: tudo que faço não sou eu que faço, é a graça de Jesus que está em mim. Dentro disso é introdução, eu quero seguir aqui no verso 1 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Então ele disse: espera que vocês suportem um pouco a minha insensatez, chamando a minha loucura. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Aí ele vai para o verso de número 2, diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Paulo está dizendo, não é um zelo que eu consegui na minha faculdade. Não. Não é diferente dos falsos apóstolos. Está dizendo, o zelo que eu tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. É o mesmo zelo que o Espírito Santo tem. Ele explica. Quando ele termina de dizer que vem de Deus, ele coloca um ponto, eu estou usando a versão NVI, aí diz assim: eu os prometi a um único marido, a saber, Cristo. Ele prometeu ao marido da igreja, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, por isso, o zelo que eu tenho, Paulo está expressando, o zelo que eu tenho pela igreja é este zelo.
É este cuidado que eu tenho. Porque no casamento judaico, o costume, a cultura do casamento judaico, o noivo chegava até a noiva, se comprometia com o pai da noiva, e depois ele ia embora. E aí ele ficava na dependência do pai dele. Então lá ele ia trabalhar, ele ia se preparar para o casamento, e ficava o amigo do noivo cuidando da noiva, para que a noiva seja apresentada pura como o noivo conheceu. Então, o que zelava da noiva era o pai da noiva e o amigo do noivo. Paulo ele está aqui se colocando, ele está trazendo aqui um costume judaico a respeito do marido e da noiva, a noiva e o noivo. Ele disse, eu tenho uma responsabilidade, eu assumi esse compromisso de entregar uma igreja pura para o noivo, que é Cristo. E é por isso este meu zelo e essas minhas afrontas, às vezes fazendo até o que eu nem apoio, mas o que eu quero resolver é o cuidado que eu tenho para a igreja. E ele estava ali prestes a perder se ele não investisse, porque existia outras pessoas querendo tirar a igreja do noivo, ou seja, a noiva do noivo. E ele diz, e ele reforça mais este cuidado dele quando ele expressa o verso de número 2. O verso de número 2, que ele tem o zelo, agora ele vai para o verso de número 3. Ele expressa muito mais forte, esclarece qual o zelo que ele tem, que cuidado é esse. E ele diz, o que receio e quero evitar, oh meu Deus, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera, pura devoção a Cristo. E aqui é um ponto fundamental para mim. Na cabeça de Paulo, Paulo defendia que a serpente que enganou Eva, ela continua enganando o crente. A serpente que enganou a Eva, ela continua enganando a noiva de Cristo. Ah, mas quem foi eleito, quem foi escolhido, não tem como enganar. Não. Paulo está dizendo, enganar quem? Desviar, corromper quem? Quem sinceramente, então não é uma crença falsa, é uma crença verdadeira, é quem foi escolhido por Deus, é quem foi eleito por Deus. Então, é uma sua sincera e pura devoção a Cristo. Não é nada falsificado, não. Não vem com esse negócio assim, porque não ficou porque não era. Não. Era sim. Mas o diabo, se você não vigiar, ele vai tirar. Ele vai roubar. Ele vai enganar da mesma forma que ele enganou Eva. Ele vai enganar. Esse é o nosso papel. Vigiemos. Porque a serpente ainda engana. Paulo, aqui, em outras palavras, está dizendo, lá foi a serpente. Aqui é os falsos apóstolos que estão atacando a igreja de Jesus. E como ele diz no verso 2, a noiva do Senhor. E eu sou quem zelo por ela, e por isso eu tenho que investir pregando esta palavra, escrevendo esta carta à igreja de Corinto, diz Paulo. E vamos seguir para o verso de número 4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é aquele que pregamos. Ah, então existe outro. Existe um falso. Paulo pregou o Jesus verdadeiro. É o Jesus que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve o meu fardo é suave. Fardo é suave, o jugo é leve. Eles aprendem de mim que sou manso e humilde de coração. Mas alguém está pregando outro Jesus. O Jesus que eles pregavam é um Jesus que, se você tiver ele, você não fica doente. Se você tiver ele, você não fica pobre. Se você tiver ele, você tem casa para morar. Você não mora de aluguel. É o Jesus que estavam vendendo. O Jesus que Paulo estava vendendo é o Jesus que ele trabalha para ele. Que ele é servo dele, que ele é escravo dele. É desse Jesus que Paulo falava. Paulo, quando ele vai expressar isso aqui, daqui a pouco, lá para os capítulos 17 e 18, ele vai dizer assim, olha, 5 vezes tomei chibatadas, 40 vezes cada chibatada menos uma. Ele vai falar sobre isso. Contrariar tudinho, toda a contradição, é uma inversão de tudo que os falsos estão trazendo, outro tipo de Jesus. E Paulo chama a atenção da igreja. Ele diz assim, olha, eles estão pregando um Jesus que não é aquele que pregamos. Ele está trazendo para vocês outro espírito, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram. É outro espírito, é outro Jesus. Um evangelho diferente do que aceitaram. É um outro evangelho. É um evangelho falso. Um evangelho fácil. É um evangelho que vem como está, continua como está, e você vai para o céu porque Deus é amor. Não precisa renunciar a nada. Não precisa mudar nada. Basta você dizer, eu quero Jesus. Está resolvido o problema. É este evangelho que estão pregando aí. E se fosse ainda só nessas palavras, mas ele diz, é um evangelho que enriquece, um evangelho que você não vai ficar doente mais, o evangelho que você não vai bater o seu carro mais, o evangelho que o seu filho não vai se corromper mais, o evangelho que você não vai ter problema com a faculdade, com os seus boletos, com o seu cartão de crédito. Não, esse é o evangelho que eles estão pregando. Pode ser, eu não prego esse evangelho. Eu prego um evangelho que Jesus disse, eu vos disse isso para que tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. É o evangelho de Paulo. Então Paulo chama a atenção da igreja dizendo, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolhem, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade isso. Vocês toleram isso com facilidade. Aí ele chega no versículo 5, dizendo, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Verso 6, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Vocês são para mim, ou você, igreja, é para mim. Paulo está dizendo, a minha assinatura. Vocês existem porque eu trouxe um evangelho verdadeiro. É disso que Paulo está falando aqui. O evangelho verdadeiro é o evangelho que permanece. O evangelho genuíno é o evangelho daquele que vai até o fim. O evangelho genuíno é o evangelho de resiliência. Ele vai, ele não desiste. Não é o evangelho que olha para a direita, nem para a esquerda, e nem para a retaguarda, nem retrocede. É o evangelho que vai para frente. O evangelho genuíno é aquele que a gente busca as coisas de cima, daí onde vem o Filho do Homem buscar a sua noiva. Evangelho genuíno é evangelho que busca as coisas do céu. É evangelho que olhamos para o céu.
céu. Não é um evangelho horizontal, mas é um evangelho vertical. Este é o evangelho genuíno. Cuidado que há muito evangelho genérico por aí. Isso não é de hoje, já tinha na igreja de Corintos, tal como Paulo está aqui se defendendo na sua segunda carta. Pensa nessa palavra. Esta é a palavra das 7 da manhã. Você pode deixar o seu comentário, divulgar esse trabalho, você pode deixar o seu like, comenta esse vídeo, divulga esse vídeo e vamos junto fazendo a obra de Deus. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Seu teu nome glorificado, meu Pai, para todo sempre. Visita cada um, meu Pai, que esta palavra possa fluir em nome de Jesus.